Convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Nós estudamos no capítulo de número 7 um questionamento da igreja de Corinto a respeito do casamento, do celibato e algumas outras coisas relacionadas a este tema. E no capítulo 8 nós observamos que Paulo mais uma vez é inquirido com outra pergunta. Agora os irmãos de Corinto estão perguntando sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, ou as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Eles estavam perguntando se comer era pecado, se não era, se era certo ou se não era errado. Com isso nós vemos que, hora por outra, nós temos questionamentos quando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Nós observamos que há coisas claras na Bíblia, onde ela diz claramente que é pecado, e contra essas coisas nós não vamos arguir ou vamos questionar, se é certo ou se é errado. Por exemplo, Deus diz que nós devemos amar, isso é inquestionável. Deus diz que é errado matar, isso é inquestionável. Ainda que hoje as pessoas estão questionando aquilo que claramente a Bíblia está dizendo que é errado. Mas nós percebemos que os irmãos de Corinto estão a perguntar a Paulo sobre aquilo que era sacrificado no altar dos ídolos ou para os ídolos, se eles poderiam participar daquele alimento, daquela comida. Nós observamos que a igreja de Corinto, ela está dentro de um contexto, de um lugar onde a idolatria reinava. Os irmãos que haviam se convertido estavam vindo dessa idolatria, desse mundo de idolatria. Sabia bem que as carnes eram sacrificadas nos templos pagãos para os deuses, para os ídolos. Uma parte era oferecida para aquele ídolo, outra ficava com o sacerdote ali, o líder, e outra parte era levada para, vamos dizer assim, para os mercados públicos onde era vendida aquelas carnes. Então a população, o povo tinha contato com aquela carne. Então havia aquele questionamento: será se a carne que nós estamos comendo, ela é sacrificada ao ídolo? Ela foi sacrificada ou ela não é? Então nós iremos pecar se nós comermos alguma carne? Então havia esse questionamento no meio daqueles irmãos de Corinto. E aí nós observamos que no versículo 1, Paulo diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto, ou praticamente aqueles que tinham uma maturidade maior, no sentido, um conhecimento, eles tinham ciência daquilo.
Eles tinham ciência que os ídolos nada eram apenas um amontoado de gesso, pau ou algum outro material que era feito, mas em si eles não tinham ou eles não eram nada. Mas havia aqueles que tinham uma mente mais fraca, tinha aqueles que não tinham a mesma maturidade, não eram tão fortes como aqueles irmãos. Então Paulo diz: ora, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Todos nós sabemos que isso é sacrificado aos ídolos. Agora a questão é como nós vamos tratar sobre isso, como nós vamos lidar com isso. É mais ou menos um questionamento, irmãos. Hoje nós sabemos que quase todas as coisas, ou uma boa parte das coisas, são sacrificadas a algum ídolo, a alguma coisa. Só que nós, diante desse conhecimento, dessa ciência, nós não vamos andar perguntando por aí: isso aqui foi sacrificado ou não? Isso revela uma mente fraca, segundo que Paulo vai nos colocar. Porque por mais que nós tenhamos ciência que muitas coisas são sacrificadas, mas nós sabemos que elas em si não são nada se nós, vamos dizer assim, nós não estivermos nessa busca incessante de um lado para outro. Isso aqui foi sacrificado ou não foi? Nós vamos ver que na frente Paulo vai dar o entendimento claro sobre isso, mas de antemão nós percebemos que existem muitas pessoas que andam de um lado para outro. Isso aqui é sacrificado, esse produto é sacrificado, ou começa a querer interpretar, não, letra tal, isso e aquilo. Se você ou nós temos a ciência que algo é, aí nós vamos ter um procedimento diferente, mas nós não vamos procurar ou viver procurando se é ou se não é. Então nós percebemos que Paulo vai dizendo: a ciência incha, mas o amor edifica. Porque estava havendo, veja que desde o capítulo 1 mostra que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos meninos na fé, pessoas que não tinham uma maturidade, pessoas que exibiam o seu conhecimento. Nós falamos muito sobre isso, a questão que eles se exaltavam na sua sabedoria humana. Então eles se achavam melhores e criticavam os mais fracos, menosprezavam os mais fracos. Vamos dizer assim, os mais fracos tinham os mais fortes como carnais, porque comiam tudo, e os mais fortes tinham os fracos como pessoas que eram religiosas demais, eram fanáticas, porque com medo de comer alguma coisa sacrificada, elas não eram mais, passavam a ser vegetarianas, né? Para não correr o risco de comer alguma carne sacrificada. Então havia aquela disputa dos mais fracos com os mais fortes. Os mais fortes se exaltavam ao ponto de se encharem na sua ciência, dizer: isso aí é nada, isso aí não tem nenhum valor. Então nós podemos fazer a comer em qualquer lugar, nós podemos sentar lá na mesa, lá no templo, podemos comer, isso não tem nada a ver. E isso acabava que estava afetando os irmãos com uma mente mais fraca. Então nós percebemos que muitas pessoas, elas se acham porque elas têm um conhecimento mais ou menos. Elas começam a defender as suas atitudes, as suas ações, porque elas dizem: não, isso aqui não tem nada a ver.
e ela justifica, ela acha, às vezes, tenta achar algum versículo para respaldar aquilo que elas estão fazendo e dizer que o outro está errado, porque não fazem. E acaba que na igreja existe esse confronto entre aquele que faz algo e aquele que não faz. Aquele que faz menospreza o outro, diz que o outro é fanático, é isso, aquilo. Aquele que não faz diz que o outro que faz é carnal. Mas nós estamos percebendo, falando sobre o que? A liberdade cristã. Quando falo de liberdade, não falo liberdade para pecar, porque uma liberdade que não está subordinada a Cristo, a obediência é libertinagem, leva o homem a viver sem regras, sem princípios, sem valores. Mas a verdadeira liberdade cristã, ela entende que ela pode fazer algo, mas ela tem limites. Então, dentro da minha liberdade, hoje muitos dizem assim: eu sou livre, eu posso beber um pouquinho de vinho, não posso me embriagar. Uns dizem isso, mas tem aqueles, vamos dizer assim, que creem piamente que nós não podemos beber de maneira nenhuma, principalmente quem já teve o problema do vício com álcool. Mas aquele que bebe, diz lá, Paulo disse, era para Timóteo misturar um pouquinho de água com vinho, para que ele pudesse beber. Mas ele se acha tão sábio e ele defende isso com unhas e dentes. Diz que o irmão que não bebe, ele é fanático, não está vivendo a liberdade cristã. Então nós percebemos que existia esse confronto. Os mais fortes se achavam tão ao ponto de se incharem e não estavam nem aí com o seu semelhante. Observe que o versículo 2 diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se alguém acha que sabe, não sabe como convém saber. É isso que nós ouvimos muito. As pessoas dizem assim: eu já sei de tudo, eu não preciso ir à escola bíblica, eu não preciso ir culto de ensino. Para mim, o culto público de domingo é o suficiente, é o culto de pregação, é o culto de louvor. Então, para mim, questão de ensino, eu já sei, eu já conheço, né? Eu já sei tudo, mas não há ninguém que saiba que não precise saber. Todos nós, por mais que saibamos, precisamos conhecer mais. Não podemos chegar ao ponto de chegar e arrotar e dizer: eu já sei de tudo, eu não preciso mais. Porque a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No dia que eu digo eu já conheço tudo, eu estou dizendo: Deus é limitado, porque eu já conheço Ele, eu não preciso mais aprender sobre Ele. Então Deus se limitou àquilo que você só sabe sobre Ele. Mas veja que Paulo diz: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Os irmãos se orgulhavam, era como um balão cheio de ar, mas quando estourava não tinha nada. Se orgulhavam tanto, se inchavam tanto no seu conhecimento, mas na prática eles não tinham nada, porque conhecimento sem intimidade não vale nada. Observa-se que os ateus, eles, se for brincar, eles sabem mais do que nós. Porque, irmãos, para você dizer que não acredita em Deus, você já está fazendo um grande esforço e argumento para dizer: não existe Deus. Mas eles negam Deus, a existência de Deus. Todos aqueles que um dia criaram alguma
teologia e teologia, eles partiram do pressuposto que Deus não é o Criador, mas para chegar a essa conclusão eles vão a fundo. Só que não é verdade isso, mas eles procuram ao ponto que eles têm o conhecimento. A Bíblia diz que os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Eles têm o conhecimento de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Então observe que o versículo de número 3 vai dizendo assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Não é porque conhecemos muito sobre Deus que nós somos conhecidos dele. Tem muitas pessoas que são cheias de conhecimento, mas não têm amor nas suas atitudes. Conhecem muito, mas não têm amor. É como Paulo vai escrevendo, dizendo que nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado, nós podemos dar todos os nossos bens para os pobres, mas se nós não tivermos amor, é apenas como um sino que bate e faz uma zoada, mas não há significado ali, não há Deus ali. Então muitas pessoas elas têm até o conhecimento, mas elas não têm a intimidade, elas não conhecem Deus. Observa que a Bíblia vai dizer, Jesus falando no capítulo 7 de Mateus, que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós falamos em línguas, nós operamos sinais. Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que não conheço vocês. Então não basta conhecer sobre Deus. A pergunta não é se nós conhecemos sobre Ele, a pergunta é: Ele nos conhece? Ele nos conhece no momento de intimidade, Ele nos conhece no momento da oração, Ele nos conhece no momento em que nós devotamos somente para Ele, Ele nos conhece no momento onde nós consagramos o nosso ser a Ele, ou é apenas um conhecimento teórico sobre Deus, ou nós temos comunhão, intimidade com Deus. Por que Paulo vai dizendo sobre isso? Porque quem ama de fato a Deus, ama o ser humano. Quem de fato ama a Deus, ele ama o seu próximo. Quem de fato ama e chega perto de Deus, tem intimidade com Deus, ele se parece com Deus, ele se compadece do próximo, ele tem amor para com os outros. Porque qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, como eu digo que conheço a Deus, mas eu não estou nem aí para o meu irmão, não importa o que eu faço, eu não quero saber sobre ele, eu quero saber se eu faço o que eu quero, o que eu sinto, o que eu gosto, independente se ele vai se escandalizar ou não. Então nós vamos observar nessa palavra que a nossa liberdade tem um limite. Qual é? Quando a minha liberdade não escandaliza o meu irmão, quando aquilo que eu faço e que a minha consciência está tranquila, mas isso afeta a comunhão do meu irmão. Paulo diz: por amor a ele, eu deixo de comer carne. Versículo de número 4. Glória a Deus. Diz assim: aleluia, Jesus. Assim que, quanto a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Não existe vários deuses, só existe um Deus, só existe um Deus verdadeiro. Os homens criam seus deuses, como está o versículo 5, porque ainda que haja também
alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, mas só existe um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Nós sabemos, há uma teologia que diz que existe uma luta entre Deus e Satanás. Deus não está brigando com Satanás. Deus não está brigando com ele. Satanás já está derrotado. Satanás já foi derrotado lá na cruz do Calvário. E breve nós pisaremos a cabeça dele. Breve nós teremos a vitória completa sobre a morte, sobre o inferno, e estaremos com ele. Observa-se, irmãos, que não há outro Deus. Aqueles irmãos, porque estavam envolvidos com a idolatria, na mente deles existia ali ídolos, deuses. Mas nós sabemos que o ídolo que alguém faz, ele, como disse o salmista, ele tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não tocam, pés, mas não se movem, ouvidos, mas não ouvem, eles não são nada. Sabemos sim que por trás existe a operação maligna, mas em si ela não é nada. Então o que nós observamos é que só há um Deus verdadeiro no céu, na terra, em tudo. É o nosso Deus, é o Criador, é o sustentador, é o Senhor dos exércitos, a qual nós servimos e adoramos em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então veja, ainda que haja alguns que se chamem, eles se intitulam, ou alguém dá o título a ele, mas o nosso Deus é aquele a qual ele falou para Moisés: o grande eu sou. Esse é o nosso Deus. Ele não se intitula, ele é o grande eu sou. Ele é o pão que nos alimenta, ele é a água que nos sacia, ele é aquilo que nós necessitamos na nossa vida espiritual, material, familiar, em todas as áreas. Ele é aquele que proveu aquilo que ninguém poderia prover na nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Então observe, irmãos, que o versículo 6 diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Para nós, para outros tem os seus deuses, mas para nós só existe um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. A pergunta é: para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo? Você está vivendo para você, para as suas vontades, para o seu querer, aonde não há Deus, mas é você mesmo que se tornou Deus em você mesmo, que diz: eu vou aonde eu quero, faço o que eu quero, digo o que eu quero, ajo como eu achar melhor? Ou é Deus que está entronizado, a qual você e eu vivemos para Ele? Ele diz: e um só Senhor, um só que governa, que dirige. É interessante aquela expressão que nós temos quando nós aceitamos, levantamos a mão no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Alguém pergunta: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você já prestou atenção nessa pergunta? Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não é só Salvador, mas é Senhor, porque Ele te salvou e agora você pertence a Ele. Ele é o Senhor da tua vida.
quando nós não éramos dele, éramos perdidos. Quem era o Senhor da nossa vida? Era o diabo, era nós mesmos. Mas no dia que nós entregamos a vida a Cristo, Ele nos salvou, nos resgatou, e agora pertencemos a Ele. Portanto, glorifiquemos a Ele com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas atitudes em todas as áreas de nossa vida. Versículo número 7 diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. É mais ou menos assim. Glória a Deus. Eu vou comer algo, como eu disse no início, eu comprei algo no mercado, no açougue, né? E ali eu fico naquela dúvida: será que aqui foi sacrificado? Aí eu como naquela dúvida: eu estou comendo algo sacrificado ao ídolo. Então você contamina a sua própria consciência, a tua mente fica contaminada, porque você diz: eu estou comendo algo sacrificado ao ídolo. Porque muitos viviam nesse costume de comer as coisas sacrificadas aos ídolos, mas agora elas não serviam mais aos ídolos, elas não viviam mais no paganismo. Então agora elas viviam para Deus, serviam a Deus, adoravam a Deus, mas quando iam comprar sua carne, elas tinham aquele pensamento: essa carne é sacrificada ao ídolo. Aí o versículo 8 diz: olha, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se nós comermos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos falta. Paulo está dizendo: olha, a carne em si, ela não faz nada. Se nós comermos, simplesmente vai faltar as proteínas da carne. Mas se nós comermos, também não vai ter nenhum efeito. Mas muitos, com medo de pecar, eles logo, vamos dizer assim, deixam de comer. Mas eles não têm ciência se aquilo é ou se não é. É diferente, irmãos, de você ir em um ambiente que você sabe que ali é consagrado aquelas coisas. É diferente você ir em um ambiente que você sabe que as coisas ali são sacrificadas. Aí você vai e come. Mas é diferente você chegar e ninguém lhe dizer: olha, isso aqui é sacrificado. Aí sim você come e a sua consciência fica tranquila. Você simplesmente vai orar: Senhor Jesus, abençoa essa carne, essa comida, e você vai comer tranquilamente. Mas os que tinham mente fraca, não, nós estamos comendo algo sacrificado. Aí o versículo 9 diz: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, o exemplo: eu tenho uma mente mais forte, né? Aí eu vou, compro a carne, levo para casa e deixar o meu irmão que tem a mente mais fraca. Aí eu como que lambo os dentes, né? As mãos, né? E o irmãozinho: meu Deus do céu, pastor, comer essa carne, Jesus, está pecando, Jesus. Mas a minha consciência está tranquila, mas a dele está sendo contaminada, afetada. Então observe que ele diz: mas vede que a nossa liberdade
não seja de alguma maneira escândalo para os que são mais fracos. Irmãos, tem coisa que a gente tem direito, mas escandaliza, então a gente não faz. Porque tem coisas que em si mesmo elas não são pecado, mas pela mente de algumas pessoas, pela mente mais fraca, que não teve, vamos dizer assim, uma estrutura, um fortalecimento, elas acabam por viver nesse medo. Tudo é pecado. Volto a repetir, quando digo tudo é pecado, no sentido daquilo que a Bíblia não diz. Eu ainda lembro como hoje eu sempre trago isso como exemplo. Uma irmã, não vou dizer sobre o que é, mas alguém perguntou se algo era pecado. Ela diz: é pecado. E alguém perguntou, a pessoa perguntou: mas por que é pecado? Então tem coisas em si que não são, mas eu preciso, por exemplo, ter o que dizer sobre aquilo. Se é pecado, a Bíblia vai mostrar e você tem um respaldo. Mas tem coisas que simplesmente as pessoas, pela mentalidade mais fraca, elas dizem: não, tudo é pecado. E elas acabam que pela sua, não vive, um exemplo, a liberdade em Cristo que ela pode ter, por causa da sua consciência mais fraca. Mas Paulo diz: mas você que é forte. Observe que Paulo não fala com os fracos. Paulo não fala sobre os fracos, a dizer assim: os fracos comam. Não, Paulo diz: você que é forte, tem estrutura, então você pode abrir mão do seu direito pelo amor ao seu irmão. Você que tem a capacidade maior, você pode abdicar do seu direito para que o teu irmão permaneça firme. Irmão, tem muita gente que escandaliza os outros pelas suas ações. E às vezes na sua mente: eu estou pecando, não estou fazendo nada errado. Mas as pessoas que estão do lado estão vendo, estão ficando escandalizadas. Versículo 10 diz assim: porque se alguém te vê a ti, que tem ciência, sentado na mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então tem muitas pessoas que dizem: não, eu sou forte, não importa onde eu esteja. Eu posso às vezes sentar lá, por exemplo, numa mesa de bar com os amigos, estou bebendo, estou só conversando. Mas o irmão que vai passando, que tem uma mente mais fraca e que talvez até mesmo era dependente do álcool, diz: oi irmão, o que é, irmão? Está lá. Então eu vou lá também. Ou ele se escandaliza e diz: eu não vou mais para aquela igreja. Porque os irmãos que têm mais tempo na igreja, que se dizem mais espirituais, eles estão lá. Então não tem diferença alguma de ser crente ou não. E eles são escandalizados. E nós não fomos chamados para colocar tropeço na vida de ninguém. Jesus disse: melhor do que escandalizar é colocar uma pedra, amarrar no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que nós colocarmos tropeço na vida de um servo de Deus. Nós precisamos atentar bem para a nossa vida, para que dentro da nossa liberdade nós não naufraguemos as pessoas na fé. Então eu pergunto: aqueles que estão olhando para nós, na nossa liberdade, naquilo que nós temos, que podemos fazer em Cristo, nós estamos ajudando as pessoas a se fortalecer na fé, a querer Jesus, ou elas estão olhando para nós e estão dizendo: não, se for desse jeito eu continuo no mundo, se
Se for desse jeito, eu não quero Jesus para ficar do mesmo jeito. Então a nossa vida, como diz Paulo, versículo 11, e pela tua ciência, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos como alguém que Cristo morreu por ele, sendo fraco na fé, mas Jesus morreu por ele. Glória a Deus. Não cabe a nós olhar para o irmão que às vezes é mais fraco e dizer assim: seria melhor estar lá no mundo. É melhor, irmãos, uma pessoa fraca aqui dentro, porque aquela pode se fortalecer, do que alguém lá no mundo que pode em qualquer hora ser ceifado a sua vida. Então tem muita gente que diz: não, melhor se for para ficar assim, é melhor desviar. Vai ser o pior conselho nosso. Jesus em momento algum disse para Judas desviar. Pelo contrário, Judas poderia se reconciliar com o Senhor, mas ele não quis. Mas a oportunidade foi dada. Até o último momento, Judas beijou Jesus. Jesus poderia dizer: não, me beije, não, você é um traidor. Mas Jesus permitiu que ele o beijasse. É na última hora. Mesmo quando ele o trai, Jesus não diz para ele assim: é um pecador mesmo, teu lugar está reservado. Simplesmente Jesus, com aquela expressão mansa que ele tinha, mesmo naquele momento, ele disse: com um beijo, tu traz o filho do homem. Então nós precisamos entender que a nossa espiritualidade não nos dá direito de destratar ninguém. A nossa experiência, a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento de Cristo como Senhor não nos dá o direito de destratar ninguém, por mais fraco que seja, menosprezá-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo, criticá-lo. Se ele tem essa mentalidade mais fraca e às vezes acha que isso é pecado, saibamos lidar com eles. Saibamos lidar uns com os outros. O problema na igreja, irmãos, é que nós queremos que todos sejam iguais a nós. Tem hora que a gente, como pastor, olha para os irmãos e ouve: se todos fossem assim, ou que for um exemplo, fosse nem eu. Mas a gente sabe que nem todos são. E nós vamos tratar as pessoas diferentes, menosprezar porque elas não são igual na mesma espiritualidade nossa, não. Vamos tratar com amor, ensinando, mostrando, sendo exemplo, não sendo escândalo para ele ou para ela. Então veja que Paulo vai dizendo assim: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, vocês estão pecando contra Cristo. Então, quando nós escandalizamos o nosso irmão, nós estamos pecando simplesmente contra ele. Nós estamos pecando contra Cristo. Porque em Cristo morreu, a qual a vida dele pertence a Cristo. Então, mais ou menos o que Paulo está dizendo: se você come, não critique quem não coma. Mas se você não come, também não critique quem come. Estou falando dentro dos parâmetros, dos princípios bíblicos, da verdade bíblica, daquilo que não é pecado. Que é pecado, a gente tem que, como diz a Bíblia, julgar, mostrar, apontar o erro para que haja a correção. Mas aquilo que não é pecado, nós não podemos estar nos degradando uns contra os outros e dividirmos a igreja do Senhor por aquilo que às vezes eu acho que eu posso e o outro acha que não
Então observe aqui, irmãos. Versículo 13. Pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, Paulo está se colocando como aquele que é forte, mas como alguém que ama o seu irmão, que sabe que Cristo padeceu por ele. Ele diz: se o manjar escandalizar o meu irmão, ele diz: nunca mais eu comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então nós precisamos analisar a nossa vida. O problema nosso é que a gente sempre quer analisar pelos outros, né? E nunca queremos analisar a nossa. Mas o que nós temos feito tem sido como a vida do profeta Eliseu, que passando alguém disse: ali vai um homem de Deus. A nossa vida tem sido como os primeiros cristãos de Antioquia, que as pessoas vendo eles diziam: eles são cristãos, porque eles seguem Cristo. Ou a nossa vida, ela não tem sido isso, ela não tem refletido isso. As pessoas não têm visto em nós uma maturidade, uma espiritualidade, um crente amoroso. Porque, irmãos, nós em Cristo, nós somos moldados, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, vai dizendo que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Às vezes a gente diz assim: Senhor, me dá amor. Seria mais ou menos nós orarmos: Senhor, me ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor já me deu. Porque qual é o fruto do Espírito Santo? O primeiro, que norteia, ou que, vamos dizer assim, que dá origem aos outros: o amor. Então, se você tem o amor, você corrige com amor, exorta com amor. Se você tem um amor, você age, você vive motivado pelo amor. Porque se nós não agirmos pelo amor, com a motivação do amor, nem nada que nós fazemos tem nenhum valor diante de Deus. Então, tudo que nós fizermos precisa ser recheado, né? Coberto com a base do amor, né? O amor por baixo, no meio e em cima. Porque se não for pelo amor, nós não teremos de Deus a aprovação. Como o próprio Paulo, que já citei aqui, diz. Então nós precisamos viver esse amor que nos faz relacionarmos uns com os outros. Não digo no quesito pecado, tiramos pecado aqui e falo de relacionamento, de aceitação, de compreensão, e de nós não julgarmos uns aos outros no que tange a nossa liberdade de comer ou não comer algo. Mas sabemos que, um exemplo disso, não afetará o nosso relacionamento com Deus. Então, se isso não afeta o nosso relacionamento, isso não pode ser um meio que vai separar-nos uns dos outros. Mas se porventura também aquilo que você faz escandaliza o seu irmão: não, pastor, mas é sério, não é errado, não é pecado, não estou fazendo nada de errado. Mas se alguém está se escandalizando, pelo amor você se sacrifica, você abre mão do seu direito, para que você possa ver alguém servindo e adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, vivamos a nossa liberdade, mas motivado pelo amor ao nosso Deus. Porque o mundo prega uma liberdade desprovida de Cristo
e de consideração para com o seu próximo. Mas Jesus nos libertou, somos livres, mas nós agimos dentro dessa liberdade, no limite da obediência a Cristo e também amando os nossos irmãos.